Fala pessoal, bora para o conteúdo então mais didático aqui dessa aula, falando sobre paleta de cores para a gente fechar esse assunto da semana fechado. Bom, vou começar falando sobre a psicologia das cores. Eu vou compartilhar a tela com vocês e conforme eu coloquei no grupo, né, a gente vai falar sobre psicologia das cores então, passar um pouquinho mais sobre esse conteúdo e depois eu vou ensinar vocês a montar uma paleta de cores então, como eu vi que tinha alguma dúvida ali no meio, e esse passo é super importante, tá? E até depois representar para vocês isso numa arte que eu acabei criando e que vai fazer um pouco mais de sentido para vocês, sobre principalmente aquele tema, né, que a gente estava discutindo sobre o que é uma cor de destaque, o que é uma cor base, e vocês entenderem até a terminologia mesmo que os próprios aplicativos utilizam, beleza? Bom, deixa eu compartilhar aqui então com vocês. Beleza, vocês estão vendo a tela aí. Bom, psicologia das cores. Aqui a gente entra nas cores principais existentes, é claro que se a gente for variando, né, existem outras várias de combinações específicas, de tonalidades diferentes, né, que mais para o claro, mais para o escuro, cores que começam a se misturar mesmo, enfim. Isso tudo a gente consegue fazer diversas combinações, mas aqui as principais que trazem principalmente sentidos de emoções, né, que foi um passo que alguns membros aí do grupo trouxeram também nessa questão de sentimento e emoção das cores. Então vamos lá, a questão do amarelo de otimismo, aqui eu trago muito, né, aqui como também descrição clareza e calor. Isso é importante, tá? Essa ideia da clareza é porque o amarelo ele é dinâmico. Então, tudo que traz a cor amarela tem a ver, principalmente, tá? Ele traz esse sentido dele de dinamismo. Então, é uma coisa que é rápida, é fácil de sacar, por isso que ele é claro, né? Ele é ágil e automaticamente ele tem movimento, tá? Por isso que ele é dinâmico. Então, se determina muito bem com dinamismo, tá? Então, a gente vai para o primeiro exemplo, porque todos da cores aqui eu peguei um exemplo para representar para vocês e explicar isso melhor na prática dentro das marcas, beleza? Então, a primeira marca é a DHL, né, de logística. E, bom, aqui acho que não tem nem o que explicar direito, né? Porque como ela é logística, logística tem a ver com movimento, tem a ver, né, com envio, aí aqui mesmo no slogan deles, né? Faça seus envios expressos para o Brasil e para o mundo com a maior e melhor empresa de logística. Então tem a ver com movimento, tá? Até cliquei aqui. E se vocês olharem a própria a marca deles, tem a ver com movimento, né? É uma marca que está inclinada, é uma marca que está no itálico ali, né? Então ela está já quase correndo, né? Ela não está parada. Então, tem movimento até no próprio logotipo, né? E aqui, para facilitar ainda mais para eles, eles casaram a cor vermelha, né? Embora o amarelo é o determinante deles, o vermelho traz ainda mais essa questão da ação, da tensão. Então, ao meu ver, e o que eles querem passar possivelmente por trás dessa marca, é que é uma marca que é dinâmica, ela é rápida e ao mesmo tempo ela é super atenta, né? Ela está sempre ali nessa questão da urgência, então ela vai te atender super bem, ela está sempre de prontidão para te atender, né? Porque o vermelho também traz essa ideia ali do atenção, né? E com o amarelo, então, melhor ainda essa comunicação, né? E eles trazem essas cores, tá vendo como são determinantes deles, eles trazem todas as postagens, tá vendo? Tudo tá um pouco conectado, pelo menos o tom, se não é o amarelo aqui, é o amarelo lá no fundo na planilha, as próprias roupas mesmo, né, da galera. Enfim, tudo está conectado, é lógico que não precisa é, todo o conteúdo ter a sua paleta de cores, até porque nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Por exemplo, nem toda foto vai ter o amarelo ou o vermelho, mas, ó, por exemplo, essa do Hamilton aqui, ele mesmo está usando vermelho, tem a logo ali de fundo desfocado, quem já conhece sabe que essa logo é deles, e assim vai, beleza? Ó, aqui um detalhezinho da almofada amarela, enfim, Rock in Rio é vermelho, conseguiram casar super bem com essa ideia, perfeito? E um detalhe, inclusive, já explicando aqui, quando a foto que você pegar não tem uma tonalidade da cor que você deseja, eu vou até mostrar o exemplo para vocês aqui. O que vocês conseguem fazer é tentar trazer essa cor, né? Lógico, se vocês tiverem conhecimento aí no Photoshop, tentar trazer essa cor, essa foto para as cores que você utiliza, tá? Aqui eu peguei uma foto minha mesmo que eu corri de São Silvestre. Eu vou até tirar a questão das curvas que eu coloquei. E olha como essa foto ela tá mais azulada, né? Essa foto ela tá bem branca mais para o tom do azul. Se eu tivesse uma paleta de cores ali amarela e vermelha, eu consigo trabalhar isso aqui dentro do Photoshop, tentando trazer um pouco mais de vida para essa foto, né? Porque naturalmente o azul deixa um pouco mais frio, conforme a camiseta que eu tô aqui para vocês, e a questão do vermelho e o amarelo traz um pouco mais desse calor. Então agora, tá vendo que tá um tom bem mais acentuado nessa questão, principalmente da minha pele, o tom laranja aqui, né? E o vermelho da logo tá parecendo bem mais vivo do que aqui, né? Então eu consigo casar melhor as cores de vermelho e amarelo no tom da foto, simplesmente mexendo com a questão das curvas aqui do Photoshop, tá? Se vocês não souberem clicar aqui, né?
RGB, beleza. Tem o vermelhinho aqui, essa paletinha. A gente consegue vir no vermelho e acentuar ainda mais ele, diminuir. Enfim, a gente consegue fazer essa combinação, beleza? E aí, lógico que eu posso tentar utilizar melhor essa foto depois dentro das minhas redes sociais, porque se você passar depois o seu feed ali de imagens, né, de posts, você vai ver que tá tudo bem mais casado do que se eu tivesse, por exemplo, essa foto num tom mais azulado, tá? Isso daí estaria dando um contrastezinho que não é super interessante, não. Vamos voltar lá, então. A questão do laranja, amigável, traz ali, então, essa questão de alegria e confiança também, isso é legal, tá? O laranja, ele traz um pouco dessa questão de friend mesmo, né? De questão dessa ideia de bem amigável mesmo, acho que é a palavra que melhor descreve o laranja. E se vocês entenderem, por isso até que eu coloquei nesse modo assim, o laranja, ele é muito algo entre o amarelo e o vermelho, né? Tanto que é a combinação dos dois. Então, o laranja, ele é algo um pouco mais descontraído, mas ele ao mesmo tempo compartilha dessas duas mensagens, né? Do dinamismo e do atenção. Só que ele trabalha muito bem esses dois lados de uma forma um pouco mais tranquila, né? É como se ele somasse um pouquinho ali de azul dentro desse meio, né? Porque o azul depois eu vou chegar para vocês, mas ele mostra esse lado de confiança, né? Ele, como está escrito ali, de segurança. Então, fica tranquilo, tá comigo, tá tranquilo, né? O laranja tenta trazer isso, mas no dinamismo também. Isso que é legal. Então, vamos para a marca que fala muito sobre a questão do laranja, né? A Fanta, tá? É um dos exemplos, claro, né? Vocês vão achar vários. E aqui é bacana porque ele já trabalha na questão de todos os sabores que ele tem, mas o original ali, né? Fanta laranja. E como ele trabalha, né? Tem um ponto interessante com vários, hoje, né? Vários sabores diferentes. Então, a rede social dele tá bem colorida, né? Mas se você for ver, a cor dominante ainda, quando ele comunica a questão da Fanta mesmo original, é sempre laranjinha, mais pro tom, né, forte das cores agora que ele está utilizando, né? Então, laranja, roxo, vermelho e amarelo, toda a rede social deles vai estar dentro desse padrão de cores se vocês olharem. Ó, aqui o próprio laranja com roxo, roxo, laranjinha, mais avermelhado, enfim, tudo se comunica dentro das cores, tá vendo? Isso é a identidade visual deles, dessa questão de usar o laranja como cor principal, né? Show! A questão do vermelho entra essa parte, então, da, da excitação, porque a excitação nesse caso aqui, tá? Para vocês entenderem, é questão de atento mesmo, sabe? Quando o ser humano está no estado excitado, né, que a gente fala, ele está com todos os sentidos muito bem apurados. Então ele está no estado de atenção plena, vamos pensar assim, né? Então, por isso que exatamente por estar conectado com essa questão de, de hormônio, vamos pensar assim até, né? Porque tem a ver ali também essa palavra. Então ele remete muito à questão de juventude. E ao mesmo tempo, por que coragem, tá? Geralmente, não sei se vocês já sentiram isso na pele, né? Eu faço corrida, faço pedal, enfim, academia, esporte está no meu sangue, mas sempre quando a gente está praticando esporte, o nível de adrenalina sobe lá, né? Vai ao extremo e é muito normal que a gente tome mais coragem nesse momento, tá? Porque quando a gente está naquele estado de êxtase mesmo assim, de excitação, a gente é muito mais corajoso, tá? O nosso cérebro não pensa muitas desculpas, então a gente coloca a mão na massa, a gente vai e faz, e depois a gente vê os resultados, né? Então, o vermelho tem muito questão de luta, né? De questão de, de força mesmo por trás. O vermelho é muito forte, né? Exatamente por essa questão. E também ali o fato de juventude, exatamente, como eu trouxe para vocês, questão de hormônios, principalmente, né? Os jovens também é mais a flor da pele do que qualquer outra idade, né? E uma marca que eu acho que se comunica muito bem com o vermelho, que eu sempre trago ela, Coca-Cola. Com certeza, Coca-Cola é o exemplo máximo, acho que do vermelho, até porque eles só são duas cores, né? O vermelho e o branco. E o branco é basicamente uma cor neutra, né? Então, o vermelho é exatamente o que eles fazem. E é interessante ver como a Coca-Cola trouxe muito nesses últimos tempos, agora nesses últimos anos, o movimento dela para falar com o público jovem. Então, se vocês forem ver, eles mudaram total o design, né? Até acho legal se vocês olharem nas campanhas que eles fizeram todos os anos, né? Desde dos anos 90, vamos pegar assim, desde os anos 80, fazer uma métrica ali de ano por ano, como que eles foram evoluindo conforme o mundo também foi mexendo, né? Hoje o movimento está muito nos jovens, jovens de, de culturas diversas, então está muito nesse movimento também urbano, né? Tá bem conectado com isso e sempre ali alguma coisa conectando o vermelhinho, o Coca-Cola, e agora estão trabalhando até com figuras mesmo de influencers, né? Mas ó como que a rede social deles está sempre nessa pegada do vermelho
super show. E acho que a Coca-Cola tem um movimento super forte, né, de ação, eles conectam muito isso com felicidade também, né? Porque abre a sua felicidade, né, o slogan deles. Não sei se ainda é exatamente, mas usaram muito. E como tem a ver com juventude, geralmente juventude está mais, como eu disse, a flor da pele, está mais animada. Então, isso tudo representa mais a questão de felicidade. Vermelho traz muita energia, né? Voltando a falar de novo, como a gente estava falando, de questão de energia. Quanto mais vibrante uma cor, mais energia ela traz, né? Show! Vamos voltar aqui então à questão do roxo, do criativo. Então, acho que vocês já devem ter imaginado o mesmo exemplo que vem à mente aí, talvez, mas é o que eu vou mostrar para vocês. E o roxo tem muito dessa ideia do imaginativo, sabedoria, né? Porque quando a gente lembra, né, da questão de referências ali de poções mágicas e tudo mais, sempre a gente junta um pouco do azul e do roxo, né? Porque o roxo tem essa ideia do imaginativo, tem a ideia da criação, do algo lúdico. Então, se conecta muito bem com essa parte, né, do criativo, exatamente. Acho que é um termo interessante de se trazer. Acho que simplifica bem. E dependendo dos tons aqui, tá? Eu vou trazer tanto o roxo quanto o azul quanto o verde, mas principalmente o roxo. Se ele usar naquele estilo fluorescente, ele lembra muito questão de tecnologia, tá? Mas é uma tecnologia criativa. O azul num tom fluorescente lembra tecnologia, mas num tom business, vamos pensar assim, tá? É diferente de uma tecnologia inovadora mesmo, sabe? O inovador traz no roxo. O azul traz uma questão de tecnologia comprovada, que vem de vários anos funcionando bem. Então, por exemplo, uma briga entre. Vamos pensar, tá? Eu vou até trazer o exemplo aqui para vocês mesmo do roxo que eu vou mostrar, que é o Nubank. Então, é o Nubank fazendo uma tecnologia nova, porque ele é uma startup, ele é uma galera jovem, né? Ao mesmo tempo que está, por exemplo, brigando ali com o outro questão do exemplo que eu vou trazer aqui do Porto Seguro, né? Por exemplo, do Azul, que eles trazem essa questão também das novas tecnologias que eles estão colocando no mercado de segurança e tudo mais, mas mostra esse lado do, cara, a gente tem uma bagagem de mercado funcionando nessa tecnologia aí, tá? Então, o roxo, ele é mais exatamente esse passo aí de, me fugiu o nome agora, mas provocativo, vamos pensar assim, né? Inovador. Ele é uma galera jovial, vamos pensar assim, tá? Então, o roxinho, vamos aqui, Nubank. E aí, é lógico, a rede social deles toda roxa dentro desse padrão, eles estão super conectados com a galera jovem e é um design bem abstrato mesmo, né? Algo bem inovador. Então, eles se conectam com essa galera super bacana. Eles são bem criativos, até nas soluções que eles propõem mesmo para o negócio, então eles combinam muito bem com a ideia. Né? Ó, aqui também o processo de fabricação, legal. Ó, sempre tem a ver com tecnologia. Né? Eles são um banco super moderno, eles vieram para quebrar várias barreiras, né? Então eles têm que trazer isso na identidade deles mesmo, né? Bacana. E já o azul, então, que eu estava mostrando para vocês, né? De questão de segurança, força, o azul é confiança, tá? Se a gente pensar, até um exemplo para vocês lembrarem, né? Por que que ele traz confiança, é natural, né? Lógico que não estou julgando questão de valores de religião de cada um, mas pensando, sempre quando a gente olha para o céu, né, a gente pensa naquele detalhe de, de tentar lembrar Deus, tentar imaginar Deus, é porque traz confiança para a gente, né? Dependente da sua crença, mas imagine se você mesmo é ateu, enfim, imagine, né? Eu converso com alguém que tem esse valor de religião forte e você vai ver como que o céu para ele é algo divino exatamente por isso, né? Porque ele é claro ao mesmo tempo que ele traz essa segurança mesmo, né? De que imaginar que ali em cima tem alguém protegendo, tem alguém cuidando da gente. Então, desde sempre o azul teve muito conectado também a questão do mar, de leveza, né? Então, o azul traz uma certa leveza e principalmente fluidez, tá? Então, se é fluido, geralmente é seguro, é de confiança, tá? Se está fluindo bem, a gente confia, né? É basicamente isso. Então, as empresas tentam trazer isso nas soluções dela quando usam o azul, tá bom? Então, pensar em questão do mar, por isso fluido, tá? É uma cor super bacana de se combinar, inclusive com laranja, para determinar coisas aí de dinamismo, tá? Como eu falei de movimento, os dois trabalham bem. Então, azul, questão Porto Seguro, acho que é um exemplo bacana para se trazer para vocês, porque até o nome mesmo, né? Porto Seguro. Então, tem muito a ver com a questão da confiança do azul, e eles sempre trazem esses valores mesmo de tá com a gente, tá seguro, né? E é algo bem olhando para a família, olhando,
né, para os valores mais, vamos pensar assim, mais originais das pessoas mesmo nesse sentido de cuidado, tá bom? Porque quando a gente lembra de família, a gente lembra de filhos, lembra de segurança, de cuidado, e essa empresa comunica exatamente com essa galera. Perfeito, azul. Vamos para o verde então, e a questão do Pacífico. Aqui o Pacífico para mim combina bem o azul e o verde, tá? Mas o principal eu acho super bacana é a questão de saúde e crescimento. Aí sim, o verde se comunica super bem e principalmente a ideia agora de sustentabilidade, claro, porque está conectado com as plantas, né? Então, empresas inovadoras que querem trazer soluções sustentáveis utilizam muito o verde exatamente por isso, tá? A Green, por exemplo, do patinete, traz essa solução e eu poderia até trazer eles de exemplo aqui, mas eu trouxe a questão de um banco também para mostrar para vocês. Mas o verde, ele é muito casado com isso, tá? Ele tem essa ideia de crescimento, principalmente por esse passo das plantas também, né? As plantas têm esse processo evolutivo, então o crescimento também tem a ver ali dentro dessa questão do verde, mas principalmente conectado à sustentabilidade hoje em dia, tá bom? Então, se você quer fazer uma marca sustentável, que isso independe de ser ecológico ou não, tá? Sustentável pode ser um modelo de negócio que funcione sem poluir tanto, sem gastar tanto, isso é sustentável também, tá bom? E a gente vem, por exemplo, aqui então do Next, e eles têm uma cor, até como eu disse para vocês, mais neon, né? Um verde mais neon porque tem a ver com tecnologia. Então eles são um banco tecnológico sustentável, é basicamente a comunicação deles, tá bom? E é um banco digital que eu utilizo, inclusive, e eles trazem muito isso na comunicação deles, e super jovial também, nessa mesma pegada. O público deles é bem parecido com o público da Coca-Cola, né? E eles sabem se comunicar super bem com essa galera. É um case interessante para vocês analisarem se ainda não conhece. Beleza? Show. E aí, por fim, a questão do cinza, né? Aqui eu trouxe cinza, mas a gente pode falar tanto preto quanto branco quanto cinza e até mesmo em algumas situações o dourado, tá? Mas aí vocês vão entender que o dourado é uma combinação entre amarelo e cinza ali. O cinza traz muito essa questão do equilíbrio, exatamente por isso. Ele está entre o branco e o preto, né? Ele não é nem sim nem não, ele é um talvez. Então ele traz o equilíbrio, né? Ele é neutro, é calmo e dependendo de como ele é utilizado, né, na maioria das vezes ele traz seriedade, porque é muito comum que a gente associe a ideia de seriedade com a ideia de uma pessoa que vamos pensar, ela julga, mas ela analisa os dois lados, né? Dentro de um conflito, uma pessoa séria, vamos pensar assim, a gente tem essa noção, né? Principalmente por questão de professor, né? A gente tem muito esse lado criado mesmo com a gente. Então a gente vai pegar, tem esse lado conflitando com essa pessoa, possivelmente uma pessoa séria, vai olhar para isso e falar calma, olha para isso calma e vamos resolver, né? Ele olha para os dois lados e fala para ficar tranquilo. Então ele é o equilíbrio, né? Até citando o exemplo, eu sou do signo de Libra, né? E o Libra é exatamente muito isso, né? Para quem acredita ou não aí, mas o Libra ele é a balancinha, então ele é muito sentido ali de manter é, a flutuação das coisas ali, né? Ele é a pranchinha, não pode nem muito para um lado, nem muito para o outro, tem que estar em equilíbrio, e assim funciona super bem. Então o cinza é muito usado para passar isso, tá? Essa ideia de leveza também, mas na questão de confiança na seriedade, tá? O azul também passa um pouco disso, mas o cinza tem um pouco mais do valor original disso daí, na questão de frieza de raciocínio, né? Ele não é uma pessoa que se deixa levar pelas emoções, ele é um pouco mais tranquilo na dele, por isso que ele é calmo, beleza? Então, eu trouxe para vocês a questão do XP Investimentos. Aqui a XP lógico, é o preto e branco aqui, mas eles combinam muito essa questão do tom cinza também, tá? E aqui é legal porque eles estão usando o amarelo, né? O amarelo lembra lá, questão, vamos voltar, clareza. Show? Então ele é um cinza de questão de sério, né? Ele é uma plataforma de investimento séria, mas ele também tem esse lado aí de ser claro. Galera, vamos mudar o comportamento da galera com investimento. É isso que a XP entrou no mercado para fazer. Então ele traz clareza, né? E ele que trouxe um super movimento para o Brasil aí também. Então tem um pouco, ó, todas as postagens aqui você vê que tem um pouco de cinza, né? Porque é o principal deles. E lógico, o amarelo está sempre conectado aqui com essa questão da ação deles. Perfeito, galera? Sobre esse ponto das cores, acho que eu consegui passar todas as marcas para vocês. E agora a gente vai para o principal fato aqui dessa semana, que é exatamente fazer uma paleta de cores, né?
Eu vou ensinar vocês agora na prática, então vamos para os programas da vida. E aqui eu vou utilizar a questão do Inkscape, que é um programa que eu uso bastante. E lógico, você pode utilizar para criar isso aí no seu Photoshop, enfim, onde você utilizar melhor, no Canva, inclusive. Mas vamos lá. Aqui eu peguei, né, uma paleta de cores aqui para fazer o amarelo e o vermelho, tá? Pensando nesses dois tons aqui, é lógico que a gente já está pensando em movimento, né? Pelo menos na minha cabeça já vem movimento, já vem ação, já vem felicidade. É difícil algo triste com amarelo e vermelho aqui, né? Porque são duas cores super intensas. E aqui a gente vem para o passo de determinar essa paleta de cores, então. Vamos pensar que uma paleta de cores sempre vai combinar no mínimo, vamos pensar, né? Uma cor, né? E geralmente duas cores, tá? É lógico que tem paleta de cores que combinam bem mais aí. Tem um amarelo, vermelho, como eu disse para você, tem a tríade mesmo, né? Que dá para fazer 3 cores. Então, naturalmente, você não vai trabalhar só com 2 cores, você vai trabalhar com 3, beleza? Mas vamos pensar que seria uma paleta aqui de 2 cores diferentes. Então, aqui eu vou mexer na tonalidade das duas. Por que eu vou mexer na tonalidade das duas? Porque em certos momentos eu não vou querer usar esse amarelo na minha arte, eu vou querer usar um amarelo mais escuro ou um amarelo mais claro, e o vermelho é a mesma coisa. E como que a gente faz para determinar esse desenho aqui, então, indo do escuro para o mais claro, e aqui já que vocês vão entender esse lado aqui, tá? Então aqui no vermelho também escuro para o mais claro. Vamos lá. Faz de conta que eu escolhi esse amarelo como minha cor padrão, tá? Eu vou abrir aqui a minha paletinha do lado aqui de definição das cores, tá? Que aqui é o Rouet, né, da questão das cores, o saturação e light, né, de luz. Então, para explicar melhor para vocês, essa é a minha cor original, é a cor que eu determinei que vai ser minha cor principal, que no programa lá tá como cor base. É por isso que ela é chamada de cor base, tá, galera? Porque pensando numa paleta de cores única, vamos pensar assim, né? Uma determinação aqui, não que seja uma cor só, mas uma paleta de cores, ela é a cor central, então ela é a base para você gerar as outras, tá bom? Mas aqui no seu uso, depois eu vou explicar onde que a gente chega na questão da cor destaque, tá bom? Aqui, lógico, eu escolhi duas cores fortes, as duas cores vão ser cores de destaque, né? Mas é interessante depois esse passo aí. Mas vamos pensar que aqui seria a nossa cor base de questão de cor original para determinar essa paleta. Aqui, naturalmente, ela tem saturação máxima, olha aqui no ladinho direito, né? Ela é um amarelo, tem saturação máxima, e a luz dela ali está no principal, né? Ela está no ponto mais alto de questão de luz mesmo, sem que ela esteja muito brilho e nem muita sombra também, tá bom? Muito contraste ali, né? Então, beleza. Para eu determinar uma cor mais clara e andando nessa linha para uma cor mais clara, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, tá? É lógico que não existe. Tem gente que tenta determinar que isso existe uma regra, mas na minha visão não existe uma regra, não. Depende muito da cor e do tom que você está trabalhando. Mas quando a gente vai pegar uma outra cor aqui para fazer do lado, eu vou até recriar aqui para vocês entenderem como isso funciona, tá? Vou trazer aqui em cima. Mas antes explicando esse contexto aqui, ó. Quanto mais para a questão do claro, é menos saturação na cor e mais luz, tá? E ao mesmo tempo, como é o contrário, vai ser mais escuro, vai ser mais saturação e menos luz. A ausência de luz é preto, né? Excesso de luz é branco. Então, naturalmente, a gente vai para o mais claro e vai para o mais escuro. Beleza, galera? Então, o que a gente vai fazer? Faz de conta que a gente tem a nossa cor original amarelo. Eu vou duplicar ela aqui e vou determinar uma cor mais clara. Então, se para o lado direito é menos saturação e mais luz, então eu vou diminuir a minha saturação, o que naturalmente ela vai ficando cinza, porque se você olhar, quanto mais luz você joga em algo, mais para o cinza ela vai ficando, tá? Então, beleza, eu vou diminuir um pouquinho aqui, faz conta. Aqui eu só vou determinar uma cor, então eu vou jogar direto mais extenso, tá? Mas aqui eu poderia diminuir só um pouquinho, para depois uma outra diminuir um pouco mais. Aqui eu já vou diminuir bastante. Diminuir a saturação e aumentar a quantidade de luz. Eu não saí do tom, né, da cor exata, mas eu já mudei o tom dela aqui. Vocês verem como isso já dá uma combinação interessante. Agora eu vou pegar meu amarelo e vou jogar ele para um tom mais escuro. Aqui, como já está a saturação no máximo, não tem como eu mexer, tá? Já é 255. Então eu vou mexer só na questão da luz. Diminuir aqui. Beleza. Aqui eu estaria com dois tons, né, derivados desse amarelo meu. Só que daí a gente começa a perceber uma coisa. Naturalmente, esse amarelo começou a ficar meio esverdeado. Não sei se vocês perceberam isso. Se eu for um pouco mais, ele está basicamente um dourado, claro, mas o dourado meio esverdeado, né? E como eu faço para corrigir isso caso eu queira, tá? Às vezes eu não quero, então beleza, isso seria uma paleta de cores minha. Mas se eu quiser,
existe uma coisa que a gente trabalha, que as próprias cores existem vibrações diferentes e intensidades diferentes. Então, se a gente olhar nessa primeira linha aqui das cores, é natural que algumas cores saltem aos olhos nossos, tá? Porque elas são cores mais iluminadas, ela tem mais luz nela mesma. Por exemplo, o amarelo é um ponto, o azul é outro ponto e o rosa é outro ponto, tá? São 3 cores de luz, mas ao mesmo tempo cada uma tem uma intensidade diferente. O amarelo é a mais forte de todas, tá? O azul é intermediário e o rosa um pouco menos, tá bom? Então, naturalmente, se a gente está aqui no amarelo, né, a gente está aqui, ó, amarelo. Se a gente quer uma cor um pouco mais escura, mesmo mexendo aqui no amarelo mesmo, o que, que a gente consegue fazer para ajudar nisso? A gente tenta levar essa nossa cor para uma cor um pouco mais escura. Depois, inclusive, eu compartilho com vocês uma tabelinha que existe mostrando a variação de cor mais escura, mais clara, só olhando essa paleta de cores aqui mesmo, tá? Essa questão aqui do Hzinho. Vocês vão entender bastante sobre isso, né? Que é o Rue lá que vocês devem ver que a galera dá uma brincada, beleza? Então, amarelo eu posso tanto jogar para o verde, se eu quiser, mas para mim a cor mais escura, como eu já sei disso, é o vermelho. O vermelho é mais escuro que o verde. Então, eu vou pegar essa paleta e mexer um pouquinho mais para o tom alaranjado, tá bom? E aqui eu posso ver que ele ficou um pouquinho mais escuro, eu posso voltar um pouco e vou trabalhando esse ponto aqui. Às vezes eu vou querer quase um laranja, tá? Mas só de mexer um pouquinho aqui, eu já consigo trazer um pouco mais de tom para mim. Beleza? É isso. E ao mesmo tempo, o contrário aqui, né? Se, por exemplo, eu não estou tão no amarelo quanto eu queria, eu posso trazer um pouco mais para o amarelo ainda. Aqui foi pouquinho, porque se eu trouxer para o verde, vai sair da minha paleta de cores. Então, é dentro do amarelo mesmo, não mais que isso. Aqui eu já consegui fazer, então, 2 cores complementares ao amarelo meu original, né? Nasce do amarelo, e depois a gente vai para um clarinho e um pouco escuro, tá bom? É a mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu fiz 2 cores intermediárias ao invés de uma só. Então aqui é original, aqui vocês veem, vão olhando ali no cantinho, tá? Aqui vocês veem que diminui um pouquinho a saturação, aumenta um pouco da luz, diminui um pouco mais a saturação, aumenta um pouco da luz. Aqui vocês veem que eu deixei, né, não mexi ali na cor, porque esse amarelo já é o mais claro possível que eu tenho, tá? Desses tons aqui perto. E agora voltando, é o contrário. Tá vendo que eu já mexi um pouco aqui? Ó, reparem lá. Já mexi um pouco mais para laranja. Aqui a saturação está no máximo, a luz eu dei uma diminuída. E agora um pouquinho mais ainda, andei mais um pouco aqui dentro da cor e diminui um pouco a luz. Perfeito. Essa é uma paleta de cores bem calculada, tá bom? Olhando na parte técnica, é uma paleta de cores que combinaria super bem, tá? Utilizar um tom e o outro dentro de uma arte. Porque se isso não for feito com utilizando um pouco dessa técnica, é claro que não existe uma perfeição ali, mas pelo menos ter essa noção de questão de luz, questão de cor, questão de cinza, que são esses pontos que eu trouxe para vocês. Se vocês não tiverem essa clareza nisso daí, é normal que você olhe depois para sua arte utilizando mesmo uma paleta de cores que você definiu, você vai olhar para ela e vai sentir estranheza, porque esse amarelo daqui não está combinando bem com esse tom de amarelo daqui, e isso gera um certo problema para você, beleza? Então aqui está uma paleta de cores bem definida, exatamente focando nessa ideia. Então vamos lá. Quanto mais claro, menos saturação, né? E mais luz. Então é a mesma coisa que eu tirar a cor e colocar mais luz, né? Colocar mais branco. E para o ponto mais escuro é o contrário, né? Eu coloco mais cor, é uma cor mais intensa, que o escuro é uma cor intensa, forte, e ao mesmo tempo eu tenho menos luz, é a ausência de luz, é a escuridão, beleza? É o preto desse lado e o branco do outro lado. E aqui é interessante sempre a gente definir, além dessa paleta nossa, definir os tons de cinza, tá? Porque naturalmente, isso daqui tanto para escrita de site, para escrita de, de postagem, a gente tem os tons que a gente escreve, que geralmente vai ser o preto, né? E lógico, aqui eu vou deixar com um contorninho preto só para vocês verem, mas existe o preto e o branco, que são derivações ali no meio termo entre isso, tá? Se vocês olharem, vou até trazer esse ponto aqui para vocês. Basicamente, se você tem uma cor destaque, uma cor base bem distantes uma da outra, por exemplo, amarelo e vermelho, você vai conseguir notar esses tons de cinza no meio mesmo, tá? Mas, por exemplo, existe o branco e o preto. Naturalmente, entre isso, existem os outros tons, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o cinza 20. Eita. Vou pegar mais forte, tá? Ó, existe, por exemplo, esses tons aqui entre o branco e o preto, tá bom? Branco, cinza 20, cinza 60, cinza 80, né? 40, 50 aqui, 80 e o preto. Então a mesma coisa é as cores, tá? Normalmente vocês vão vendo que quanto mais clareia, mais um pouco branco é a cor.
E quanto mais escurece, mais um pouco preta é a cor. É a mesma coisa, porque são variações daqui. E quando a gente precisa escrever em algumas coisas, é bom a gente ter determinado a nossa paleta de cores dos tons cinzas. E aí tem uma dica fácil para vocês determinarem como vocês criarem isso, tá bom? Se vocês olharem aqui, eu vou até pegar essa cor de novo, tá? Eu determinaria exatamente essa quantidade de cores dentro da paleta, né? 2 para o claro, 2 para o escuro. Vou pegar essas duas cores, duplicá-la aqui, para vocês entenderem como a gente chega nesse tom de cinza, tá? Existem vários jeitos de criar isso, mas eu gosto de usar assim. Se a gente olhar para essa cor nossa mais claro, pensa que seria o nosso cinza um pouco mais claro. Então é a cor de texto, por exemplo, que a gente utilizaria num fundo escuro, né? Porque no fundo claro ela vai aparecer pouco. O que eu faço? Eu trago a questão da saturação, porque a saturação, quanto menos saturação tiver na cor, mais cinza, tá vendo? Então eu trago esse tom dela, geralmente, aqui já até mudou o padrão de cores, eu trago geralmente essa questão de saturação para o mesmo nível da luz. Se eu quiser, eu posso diminuir um pouco mais ainda, que fica mais cinza, tá vendo? Mas eu gosto de deixar nesse tom aqui. Por que eu gosto de deixar nesse tom? Porque o cinza já é um cinza, né? Se eu quiser usar o cinza, eu posso. Existe ele aqui, ó, né? Mas eu quero tons de cinza da minha cor. Eu não quero um cinza, eu quero tons de cinza. E aqui ele tá um tom de cinza, tá bom? E aqui, por exemplo, olhando que seria um tom um pouco mais escuro, eu posso vir, e como que eu determino isso? Eu venho trazendo a minha saturação até o nível da luz aqui, que é exatamente esse ponto. E agora eu tenho 2 tons de cinza da minha cor, que representam aqui dentro da minha postagem, por exemplo, uma cor de texto que eu posso estar utilizando, tá bom? E é assim que eu defino. E a mesma coisa foi aqui pro vermelho, tá, galera? Então a nossa cor principal, deixei um pouco mais clarinho, um pouco mais clarinho. Aqui, nossa cor principal, um pouco mais escuro, um pouco mais escuro. E é claro, a saturação não mexeu, porque esse vermelho também é a cor mais saturada que existe, tá bom? Então aqui, a gente pode ver que a saturação vai perdendo um pouquinho, ó lá. Já mexeu um pouquinho. É natural que isso aconteça, tá? A saturação tá aqui, a luz tá aqui, eles comecem a ficarem próximos, tá bom? Eles vão se aproximando. Isso é normal que aconteça. Perfeito. Ao mesmo tempo que quando a gente vai para o escuro, isso vai distanciando. A saturação vai distanciando da luz. É mais saturação, menos luz. Tá bom? Então são pontos divergentes. No claro eles convergem, né? E no escuro eles divergem. Lembre-se disso também, para ficar fácil. Mas eu vou mandar essa fotinha para vocês depois aqui, ó, com essa definição que vai ficar easy, easy, beleza? E aqui então, olhando para essa paleta de cores, eu fui e criei uma arte aqui em cima, tá? Eu peguei uma foto que eu já tinha direitos autorais nela, utilizei a login aqui do Gazeta só para brincar, né? Porque a São Silvestre é deles. E aqui eu tentei deixar a comunicação de São Silvestre um pouco mais jovial, né? Vamos pensar assim. Aqui, se eu tivesse tomado um pouco mais de cuidado, eu poderia, por exemplo, pintar essa questão do meu número de peito aqui de amarelo ou vermelho para conectar bem mais ainda com a cor, né? Porque esse azul está destoando um pouco aqui, tá bom? Mas aqui eu dei essa ideia, né, de go fast, go further, né? De vá rápido, vá além. E aqui eu tô, tipo, rezando, né? Agradecendo. Então, vá além em todos os sentidos, né? De questão de você conseguir correr mais quilômetros, questão de você conseguir vencer um objetivo seu. Então, eu criei essa comunicação rápida aqui e até mexi um pouco no logo também da São Silvestre para que ele vire realmente um caminho aqui, né? Passa por toda a arte. Mas aqui para vocês verem como fez diferença eu utilizar aquela curva da minha foto, né, que eu utilizei aqui no Photoshop, de colocar exatamente esse tom um pouco mais alaranjado e não deixar esse tom azulado que estava. Se tivesse esse tom azulado, com certeza ficaria bem menos conectado com a minha paleta de cores. E aqui eu consegui usar bem as duas cores, né, o amarelo e o vermelho da própria São Silvestre que existe aqui, tá bom? É um exemplo aqui só conectando as duas cores numa paleta, tá bom? E aqui então a gente vem agora no passo, né, da dúvida de vocês, de como que eu determino minha cor de destaque? Bom, nesse passo aqui, se vocês olharem, é natural, vou até criar uma nova aqui, tá? Para olhar, para deixar um pouco mais claro para vocês. Beleza, vamos pensar aqui. Aqui eu coloquei duas cores fortes, tá bom? Mas eu vou até pegar uma cor diferente da outra aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Faz de conta que eu determinei, é lógico que aqui minha paleta de cores são essas duas cores, né? Se você tivesse determinado só duas cores, exatamente duas cores, o problema que você teria é isso. Se você usar o amarelo ou o vermelho, as duas cores são fortes. E as duas cores podem ser destaque. E não tem problema nisso, tá? Não tem problema exatamente nisso, não. Mas exatamente aí que a gente vem e pega. Beleza, eu defini que eu quero essas duas cores. Certo, agora eu venho e faço exatamente esse passo aqui. Eu crio essa variedade de tonalidades dessa minha cor.
Eu defini o amarelo, eu vou fazer a variedade do amarelo. Defini o vermelho, vou fazer a variedade do vermelho. Beleza. Como eu tenho duas cores fortes, é natural que se eu falar que eu quero utilizar o amarelo para dar destaque, eu não vou olhar o meu fundo e colocar esse vermelho forte. Porque eu já fiz essa criação aqui de cima, exatamente para não precisar usar só esse tom. Se eu quero usar um amarelo um pouco mais claro, então, não um amarelo escuro, o que eu vou fazer com o meu fundo? Já que é vermelho, eu vou pegar esse tom vermelho mais escuro. E aí eu posso vir aqui em cima, vou até pegar essa comunicação aqui. Deixa eu trazer aqui, beleza. Vou pegar essa comunicação e trazer o meu ponto do amarelo que eu quero. Olha que legal. Tá vendo? É lógico que o outro também ficaria até interessante, tá? Mas olha a diferença que vai acontecer, só para mostrar para vocês. Os dois ficam legais, mas se você quiser dar um fundo um pouco mais tranquilo para o destaque realmente ser um destaque, você faz isso daí, tá? Porque ó como que essas cores agora estão brigando aqui entre si. Tá? Vou até tirar essa questão do contorno aqui. Mas olha como as cores estão brigando entre si. Para certa situação, isso é super bacana. Por exemplo, o MAC utiliza muito isso. Ele varia pouquíssimo em questão de tonalidade. Mas se você quer deixar o fundo um pouco mais tranquilo, de fato, e deixar o amarelo brilhar aqui, vamos pensar assim, eu posso vir até aqui, ó, escurecer um pouco mais. Não saiu da minha paleta de cores, e ao mesmo tempo o destaque está sendo realmente um destaque, que é o amarelo. E faz de conta que eu quero o contrário. Faz de conta que eu quero que o vermelho seja o destaque. O que eu vou fazer? Eu vou determinar então que o fundo é um amarelo mais escuro, que eu determinei, e aqui eu vou determinar o vermelho claro. Né? Ou até esses tons, dependendo do tom que eu quero brincar aqui. E voilá, a gente consegue trabalhar bem dentro disso daqui, tá? Nesse caso, como essas duas cores são fortes, como eu disse para vocês, eu consigo trabalhar bem dos dois jeitos, tá bom? Os dois jeitos que eu falo é exatamente deixando as duas cores no modo intenso também. Isso vai depender muito da marca e de como você está criando. Tá? Show. Beleza? Você consegue trabalhar dos dois modos, tanto deixando mais escuro quanto deixando a cor intensa, dependendo do que você precisa conectar. Se você quer conectar uma marca super forte, jovial e tudo mais, é bacana deixar cores bem contrastantes. Se não, se você quer deixar um pouco mais calmo, é bom brincar com essa questão de tonalidade, porque você consegue evitar que tenha esse conflito entre as cores e que elas fiquem harmônicas mais tranquilo, tá bom? Isso é um exemplo, então, de como determinar cor destaque e cor base sua, que seria a sua cor de final. E aqui, por exemplo, como vocês viram, existe essa cor que seria o meu tom cinza, né? Naturalmente eu coloquei um preto aqui, mas ele está com opacidade baixa. Né? Se eu aumentar, vocês vão ver que é preto mesmo. Ó. O que eu posso fazer? Eu quero um tom de cinza para colocar nesse fundo. Né? Eu posso vir aqui no meu vermelhinho que eu defini. Ó. Ele é um tom cinza da minha cor. Deixa eu só tirar o contorno. Pronto, eu tenho um tom cinza da minha cor. Ah, Léo, esse tom aqui ficou meio estranho, ficou meio claro. Eu posso vir brincar com ele de vários dos modos. Eu tenho a tonalidade dele aqui. Eu posso vir e definir mais escuro, definir mais claro. E isso tudo cai aqui dentro também dessa outra cor que eu já defini. É porque aqui a gente só definiu duas cores, tá bom? A gente pode definir mais aqui do tom de cinza também. Geralmente é bom você determinar 4 cores, tá? 2 para o escuro e 2 para o claro. E assim a gente consegue fazer essa nossa brincadeira dentro da paleta de cores, galera. Acho que vocês, com isso daqui, conseguem brincar bastante aí, definir bem as suas paletas de cores. E eu vou tirar um print disso daqui depois e jogar no grupo para vocês, beleza? Galera, quanto à questão do conteúdo, deixa eu voltar aqui. Entrei até no meu Trello. Show! Galera, sobre esse conteúdo, então é isso. A gente falou um pouquinho aí sobre paleta de cores, sobre a questão da psicologia das cores, analisando então os casos das empresas, né, usando amarelo, usando vermelho, usando azul, usando roxo, enfim. Consegui trazer exemplos de todos aqui para vocês. Depois eu até vou colocar o link de cada um para vocês aí no grupo e vocês olharem melhor a rede social de cada um deles e ver como que eles exploram essas cores, como eu disse para vocês, tá? Cada um, lógico, que tenta conectar alguma coisa por trás, mas geralmente está alinhado dentro dessa psicologia das cores, porque isso é o que a maioria das pessoas enxergam e sentem. Então não tem por que você ir contra isso, certo? Você junto disso vai conseguir aproveitar e causar esse mesmo sentimento que você deseja nelas, que é o sentimento dessa cor aí. Beleza, galera? É isso. E quanto à definição da paleta das cores, então não esqueçam, você sempre vai determinar uma cor antes, que vai ser essa tua cor base, lembra aí, ela ainda é base, porque é a tua cor original, que é onde você vai determinar uma paleta maior de cores dela, que daí sim você vai determinar
com 2 cores, 3 cores, 4 cores, como eu fiz com amarelo e vermelho, 2 cores, você vai determinar depois no seu uso ali qual vai ser a cor de destaque, qual vai ser a cor de base mesmo de fundo, né, que dá aquele complemento, né, para sua arte, e fazer essa brincadeira ali no jogo das tonalidades. Se você pegou um amarelo claro, joga um vermelho um pouco mais escuro, ou um vermelho um pouco mais claro, faz o amarelo um pouco mais escuro. Beleza? Faz esse jogo, e lógico, eu estou citando amarelo e vermelho, mas vocês podem fazer com a paleta de cores de vocês, se é azul, se é laranja, se é verde, isso tudo vai funcionar porque são cores e tem tonalidades, luzes, saturação e assim vai. Beleza, galera? É isso. Esse foi o conteúdo dessa semana sobre paleta de cores e até a próxima, que a gente vai falar muito mais, principalmente agora conectando aí com questão de identidade visual que a gente está olhando agora nesse ponto, tá bom? Vai ser muito importante para vocês determinar, principalmente a comunicação de vocês. A gente vai para esse ponto nessa próxima semana. É isso, galera. Até a próxima. Valeu!